Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Desafiador para nós jogadores, né? Ideias diferentes, uma forma de jogar com bastante agressividade na marcação, e ele é um cara que ele orienta bastante, treina muito a parte defensiva, e eu como defensor eu acho isso aí fundamental, e eu acredito que a gente vai crescer muito como equipe, e é uma coisa que ele fala bastante, que o ataque ganha jogos e a defesa ganha campeonatos, e eu já tinha ouvido isso de um treinador chamado Osório, quando eu trabalhei com ele no São Paulo. Ele falava bastante disso, e é algo que eu levo comigo sempre, né? E quando a gente tem uma defesa forte, uma defesa sólida, compacta, a gente consegue diminuir muito os espaços do adversário e fazer com que a equipe se fortaleça muito. Então, acredito que o trabalho dele vem sendo muito bem feito, muita exigência, um trabalho de muita concentração, detalhes, e ele é um cara que ele cobra muito isso. Cada momento que a gente dá um vacilo, algum errinho, ele já vem com uma cobrança muito forte. Isso faz com que o jogador se cobre, se dedique ao máximo, se concentre o tempo todo no treinamento, para que a gente possa sempre estar em um nível de atenção muito alto. E isso vai refletir dentro de campo. E acredito que a gente vai estar muito preparado. Essa história que ataque ganha jogos, defesa ganha campeonato, isso é uma máxima do basquete. Isso é velho. Isso é desde a época de 1900 e cuspe. Cuspe. Você falou guspe? Não. Qual é a máxima? E aí, ataque ganha jogos e defesa ganha campeonatos. Defesa ganha campeonatos, ataques vendem bilhete. Aí o cara fala assim, ingresso. Ataques ganham os jogos e rebote ganha o campeonato. Água mole, pedra dura, tanto bate até exatamente. Tem um monte. E você tomava agora no futebol se influencia demais com algumas coisas do basquete. A inspiração assistência. Goleiros, por exemplo. Foco. É uma palavra muito usada lá. Passou a seu foco. Fotógrafos também usavam. Presta atenção. O senhor foi editor. Puxa aí pelos seus jornais da época. Esse termo não era usado antigamente. Não era usado. Não, mas nenhum termo é usado. Mas tem uma outra palavra que tá encantando os jogadores lá, né, do Jorge Jesus, né? Qual que é? Que ele usa no dia a dia lá. Vai falar besteira. Não. Então você não vai falar, não fala. Isso aí, eu vou saber, não vou entrando no Flamengo. Não, enfim. Ô, Pascoal, mas os jogadores estão entusiasmadíssimos aí com o Jesus. Porque é a força do trabalho, já dando as determinações do time, montando a defesa, posicionando os jogadores. E eles se sentem, claro, contemplados vendo o treinador trabalhar. O Jorge Jesus é um treinador, uma palavra que também existia no basquete, é muito intenso, né? Ele está sempre presente, participa das jogadas. É usado no futebol, exatamente. Ele é muito intenso, ele está sempre presente e cobra do jogador, posicionamento, muda o jogador, não, eu não quero você aqui, quero ali, posiciona o time. Isso é legal. Ótimo que o Flamengo esteja vivendo essa nova realidade, que esteja se preparando para a Copa do Brasil, que é o primeiro objetivo do Flamengo, a partida contra o Atlético Paranaense. Então, tudo isso a gente está vendo aí que o time está fazendo. Agora, existem algumas situações que precisam ser resolvidas pela direção do Flamengo, que é principalmente, nesse momento, o pedido do treinador de se contratar um atacante, né, de um homem de área, um definidor de jogadas. Esse é o pedido do Jorge Jesus. Mas o Flamengo não depende hoje mais de um lateral esquerdo do que de um atacante? Hoje, o nome que eu não tenho um nome, confesso para vocês. Eu já procurei, já busquei, mas não tenho um nome. Ninguém me informou a respeito. Mas hoje o objetivo é o centroavante. É que o cara quer. É o que ele quer. Mas olhando o time do Flamengo, Sormani, dentro da área. A carência maior é a lateral esquerda ou a zaga ainda. Mas é que tá, a gente acha isso, ele pode não achar. Cara, é estranho. Se a gente aqui discutir o seguinte, no começo do ano, escuta, eu acho que uma das saídas pro Santos é colocar o Jean Mota de centroavante. Você tá louco. Verdade que o Jean Mota tá indo embora também?
Não sei se é verdade. Olha, Mas o cara vê diferente da gente. O Guilherme Arana foi hoje no programa lá da Bandeirantes, os donos da bola, do Neto, e ele teria falado lá sobre o Flamengo, que recebeu a proposta do Flamengo, mas que ele falou pro pai dele que ele gostaria de ficar na Europa, porque ele foi pra Europa para vencer. Que ele recebeu a proposta, mas... Do Flamengo. Do Flamengo. O Corinthians ele não falou nada. Então, mas o empresário dele tinha declarado isso semana passada já. O empresário do Arana, quando cogitado a possibilidade dele acertar com o Flamengo ou algo do tipo, o staff dele ali, no caso o empresário, disse que o objetivo do jogador era permanecer lá. Mas aí é diferente, quando o cara chega no Brasil, ele recebe uma proposta oficial, a coisa pode mudar. As aspas do Guilherme Arana no Donos da Bola hoje é o seguinte: recebi proposta do Flamengo, mas acho melhor ficar na Europa. Falei para meu pai, fui para lá para vencer no futebol europeu e a palavra final é minha. Então, mas aí que tá, ele tinha acertado com o Corinthians recentemente. Ele acertou. Ele não veio porque não houve o acordo entre Sevilha e Corinthians. Tudo bem, tem o fato dele ter nascido ali no Corinthians, no terrão, ele tem o sentimento e tudo mais. Mas a partir do momento que ele cogita a possibilidade de retorno... mas isso faz 6 meses, mas aí, né? Sim. Hoje talvez ele tenha mudado. Ele tem 21 anos, certo? 22. Se ele jogasse 2 anos aqui no Flamengo, com 24 anos, ainda estaria na flor da idade para jogar na Europa e bem, né? E jogar em alto nível. Nesse caso do Arana... Por que 2 anos? Se ele é contratado, é um contrato de 5. Não. Se ele vem por empréstimo, geralmente contrato de 1. Só tô fazendo uma média, às vezes, de permanência, de um cara voltar a se adaptar e depois se reafirmar de novo. Que ele jogue 2 anos no Flamengo, né? Que ele, depois, no final da temporada, com 24 anos, e faça 2 anos muito bons, o que não é muito complicado, pelo contrário. Ele não daria um passo atrás em voltar ao Brasil agora para jogar no Flamengo. Muito pelo contrário, eu acho que ele faria até um investimento de se novamente valorizar num clube que hoje está, sabe, na melhor situação financeira, numa baita estrutura, para depois, daqui 2 anos. Quer dizer que o Flamengo tem mais vitrine que o Corinthians? É mais time que o Corinthians? Não é isso. Eu tô dizendo que se o Corinthians não tem a grana pro negócio, o Flamengo tem. Se ele voltar pro Flamengo, não, claro que não. O senhor tá entendendo tudo errado. O senhor não entendeu isso, Flamengo? Não, lógico que não. Eu achei um desprezo ao Corinthians. Lógico que não. Gente. No nosso Corinthians. Então assim, seria muito bom pra ele voltar hoje, sabe? Mas joga bem no Flamengo e depois com 24 anos outra declaração exclusiva que os canais Fox Sports, que ele disse que voltaria ao Brasil e jogaria em qualquer equipe. Claro. É verdade, semana passada, pro Diego Bertozzi. Semana passada, ele abriu a possibilidade de conversa. O Flamengo foi conversar. E aí agora... Você tem razão, você lembrou bem. Ele falou uma coisa na semana passada, hoje ele falou outra. Alguma coisa mudou nesse interim. Exatamente, ele falou assim, escuta, eu sou profissional, gostaria de jogar no Corinthians. Sou profissional, não vou fechar a porta pra ninguém. Aí o Flamengo vai lá e faz uma proposta pra ele. Ele fala assim, eu não quero sair da Europa. Não, mas peraí, o Bertozzi, ele pergunta se ele jogaria em outro clube brasileiro, ele não disse quando. Você jogaria em algum outro clube brasileiro? Nós temos aí, produção. Ele falou, jogaria. Tem aí ainda a entrevista do Guilherme Arana pro Diego Bertozzi? Ser profissional é atemporal. Mas peraí, Não tem determinação de tempo. Ele não falou se eu recebesse uma proposta agora de um outro clube brasileiro. É diferente, muda o contexto da frase. Ele foi perguntado se ele jogaria num outro clube brasileiro, ele disse que sim. Claro que jogaria, sou profissional. Então ele é profissional. Mas ele ainda mantém o sonho de jogar. Ele é profissional com 22, com 24, com 26, com 30, até terminar a carreira. Então ele pode jogar a qualquer momento em uma equipe do Brasil que não seja o Corinthians. Mas a partir do momento... O profissional não tem tempo determinado. Mas é que tá, Pascoal. A partir do momento que existe, por parte dele, um objetivo de permanecer na Europa, ele não disse isso naquela reportagem pro Bertozzi, mas ele falou, se houver uma possibilidade de jogar num outro clube brasileiro, eu não vou fechar as portas. Ou seja, ele não fechou, mas ele não então disse. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar no ar de novo a entrevista que o Diego Bertozzi fez semana passada, exclusiva, com o Guilherme Arana. Vamos ver o que o Guilherme Arana falou semana passada, vamos ouvir. Pelo Corinthians, ele conquistou um título paulista e 2 brasileiros. Está há 1 ano e meio na Europa e sempre que se abre uma janela de transferências, o nome de Guilherme Arana volta à pauta, as especulações. Muito se falou sobre esse seu retorno para o Corinthians no início do ano e ninguém melhor que você para falar o que realmente aconteceu, Arana. Bom, o que aconteceu foi que teve a proposta sim. Entre eu e o Corinthians já estava acertado. Porém, o que deu errado foi entre os clubes. Porém, eu fico feliz pelo Corinthians tentar me repatriar, porque mostra que quando eu estava com a camisa do Corinthians, fiz um bom papel.
Só que eu sou profissional e agora eu sigo no Sevilha, estou de férias, estou trabalhando para chegar na melhor forma. Depois de um ano e meio lá, o que aconteceu para você querer voltar ao Brasil e para defender o Corinthians? Na verdade, eu vinha jogando jogos no Sevilha e de uma hora para outra comecei a não ser relacionado, não jogava mais. Houve algum desentendimento? Não, creio que não. Da minha parte, eu sempre fui muito profissional, sempre fui lá, trabalhei bastante. E eu tenho meus objetivos, que é seleção brasileira, seleção olímpica, e para mim alcançar esse objetivo eu tenho que jogar. Então apareceu o Corinthians e eu sentei com a minha família, a gente conversou bastante. E como eu falei, já estava entre o Arana e o Corinthians já estava acertado. O que pecou mesmo foi entre os clubes. Não deu certo, agora é colocar a cabeça no Sevilha, trabalhar bastante nesse final de férias para chegar bem fisicamente e ter mais sequências de jogos e mostrar por que eu estou lá. Se for para voltar ao Brasil, se o Corinthians hoje manifestar novamente uma proposta e viabilizar o pedido que o Sevilha tem, você voltaria? E se não fosse para o Corinthians, voltaria para outro time brasileiro? Sim, como você falou, os Jogos Olímpicos estão se aproximando. O Corinthians tem a preferência maior, porém não descarto outros clubes porque sou profissional. E também, como eu sempre falo, sempre que aparece alguma coisa, alguma decisão, não só dentro do futebol, como na minha vida, eu sempre converso com a minha família e as melhores decisões a gente resolve entre nós. E tenho certeza que eu estando bem e minha família bem, o resto, as coisas vão acontecendo. Boa sorte na tua trajetória e obrigado por esse bate-papo exclusivo aqui no Fox Sports. Eu que agradeço, um abraço e obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Tá aí, Diego Bertozzi e Guilherme Arana de São Paulo para os canais Fox Sports. Então tá aí, mano, é diferente do que você falou. Por quê? Ele falou, eu quero voltar, quero jogar, quero seleção brasileira, quero seleção brasileira olímpica. No Sevilha, agora, ele falou que com os Jogos Olímpicos ele quer jogar. Então, se tiver que voltar para o Brasil, o que pode... Então, mas aí que tá, ele coloca no condicional, se voltasse ao Brasil. Mas ele deixa claro e falou, eu vou a palavra dele, ele falou, vou me reapresentar ao Sevilha e vou continuar dando o meu melhor, porque agora... Pode ter mudado nesse inteirinho, é o seguinte, há uma semana... Alguém falou que o Benfica queria ele. E eu falei o seguinte, olha, tem uma sondagem, mas não era nada muito oficial, que o Milan queria ele. Só que não era algo assim tão forte. Só se nessa semana aí mudou alguma coisa e realmente o Milan foi lá e fez a proposta lá. O Milan está enxugando gastos, o Milan está num ano mais uma vez muito complicado, não vai fazer grandes loucuras. E o Arana hoje, para o mercado europeu, é um cara que se encaixa perfeitamente na filosofia de contratação do Milan. É barato. Então o Milan hoje, apesar do nome que tem o Milan... Mas se o objetivo dele é jogar, ele vai ser reserva do Laxalt. Não sei não. Opa, lateral titular do Uruguai. O Benja, só aproveitando o ensejo do assunto Flamengo aqui, vai acabar o programa, na última terça-feira... Precisa começar que o Flamengo foi fundado em 1899. Rapidinho, é sério. Eu tive uma atitude muito feia, muito descabida, mal educada, uma atitude que não condiz com o meu caráter, não condiz com o meu profissionalismo, em relação ao departamento de comunicação do Flamengo, ao Vinícius, o profissional que estava trabalhando na entrevista coletiva do Rafinha, em relação a um protocolo que eu entendi que não era adequado e acabei me expressando de uma forma muito ruim. Então, estou aqui para pedir desculpas ao Flamengo, um clube que eu tenho um profundo respeito, carinho e também a própria direção, os profissionais envolvidos. Isso não condiz com a opinião do programa, muito menos dos canais Fox Sports. Então, peço perdão de coração, não só aos profissionais do Flamengo, a nossa direção aqui pela minha atitude horrorosa e a todo mundo aqui na mesa, a você, Flavinho, ao Sormani, ao Benja, ao Pascoal e ao Mano, que em nenhum momento deveriam ter presenciado aquela situação horrorosa da minha parte. Desculpa. Tá bom. Boa, Pipo. Boa, Pipo. Você deu uma lição de humildade no Pascoal agora. Estamos encerrando aqui o Fox Sports Rádio. Obrigado todo mundo. Valeu pela companhia. Você que está urucando o Brasil aí para ver o Dom Tibum amanhã no Mar de Copitu, não adianta que o Brasil vai classificar.